Olá, tudo bem? Luciana Cristina, sou idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia. Nós estamos aqui mais uma semana, mais uma sexta-feira, para a gente estar falando de mais uma mulher da Bíblia. E a mulher que eu quero falar essa semana, ela surgiu assim, ó. Tava aqui pensando, falei, que mulher eu vou falar hoje? E aí Deus me fez lembrar de uma passagem na Bíblia que se encontra em Atos, capítulo 12. Capítulo 12. Uma mulher chamada Rod. Vamos ler junto comigo? Então vamos lá. Eu te convido não só a estar me ouvindo nesse vídeo, mas também estar lendo a sua própria palavra de Deus, amém? Então vamos lá. No capítulo 12 vai começar assim, ó. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães e sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava aguardando na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Grava essa parte. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é libertado. Aí vem outra parte, no verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce suas sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo qual era real, se era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, envedaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e os irmãos. Amém? Bom, eu tive que contar toda a história para a gente poder entender um pouquinho da história de Rod. Rod é uma empregada. Rod está na casa de Maria. E Rod está participando das orações. Pedro, ele vai preso, e aí a gente li aqui toda a história, né? O anjo aparece, solta Pedro, mesmo diante de sentinelas, de soldados, de vigias, de cadeado, de grades, de correntes, não importa. Nada disso é mais forte, mais poderoso que o poder de Deus. Então Deus, ele soltou, libertou Pedro daquela prisão. E aí havia uma igreja, havia um povo reunido incessantemente em oração. A gente leu junto aqui, ó. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí quando Pedro bate naquela porta, naquele portão, Rod vem atender. E quando ela olha, ela não acredita. Meu Deus, aquilo que nós estávamos orando aconteceu. Ele está
solto, ele está liberto. E ela entra para dentro de casa, gritando, alegre. Gente, é Pedro, Pedro está no portão. E aí as pessoas riem dela. Como assim? Eu não entendi. Eles estavam reunidos, orando, intercedendo pela vida de Pedro. E, no entanto, quando a empregada, a Rode, chega até eles e fala, olha, Pedro está no portão, ele está livre. Eles não acreditam. Pois é, muitas das vezes somos nós, não é mesmo? Oramos, buscamos, intercedemos. E aí, quando a gente começa a ver o nosso milagre acontecendo, a gente não acredita. A gente tem sentido isso? Parou para pensar? Tem sentido isso? Eu estou orando por uma causa, eu estou orando, vamos supor, por uma libertação de alguém. Eu estou orando por uma situação que está presa, por algo, por uma bênção, por uma vitória, pela saúde de alguém. E quando aquilo começa a acontecer, eu não acredito? Eu acho que não é verdade? Como assim? Pois é, muitas das vezes somos nós, né? Rode, quando viu Pedro, ela não teve dúvida. É a resposta das nossas orações. Nós estávamos lá dentro orando. Olha aqui a resposta. Deus libertou ele. Mas aqueles que estavam reunidos lá dentro não acreditaram. Aí eu te pergunto, será que é porque veio da boca de Rode? Porque veio da boca de uma funcionária, de uma empregada? Muitas das vezes nós somos assim, né? Queremos que Deus faça grandes movimentos. Desça um anjo aqui e fale assim, Luciana, é isso que te digo, tal. Deus faça milagres miraculosos, abra mar vermelho, que a gente veja chama de fogo, sei lá o que a gente quer ver. Mas aí quando as coisas de Deus vêm simples, sutis, de formas simples, através de bocas simples, a gente não acredita. E às vezes Deus ele começa a dar sinais que a sua vitória está chegando. Ele começa a dar sinais de que as coisas estão se movendo. Sabe quando aquele povo que ficou rodeando as muralhas de Jericó 7 dias? Vocês acham que aquela muralha caiu toda de uma vez? Não. Eu não acredito que aquela muralha tenha, sabe, no 7º dia, pá, caiu tudo. Não. Conforme eles iam persistindo, orando, sabe, clamando, pedindo, confiando naquilo que Deus, na direção que Deus havia dado para eles, eu acredito que aquilo foi ruindo, sabe, pedrinhas rolavam, sabe, farelinhos, areias, poeiras rolavam. Mas a gente às vezes está tão focada no grande milagre, no grande acontecimento, que a gente não percebe os mínimos detalhes acontecendo. Eu aprendi, sabe, de um tempo para cá, a começar a ver os pequenos detalhes, pequenos sinais de Deus, sabe? É uma palavra aqui, é uma coisinha ali, e eu falo, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Pare e pense agora no momento. Tem algo que você tem intercedido? Tem algo que você tem orado? E você percebeu um sinalzinho, uma palavra, um comportamento, uma ação, um sentimento bom que chegou no seu coração? Abra a tua boca e diga, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha causa. Eu sei que o Senhor vai me dar a minha vitória. Eu sei que a promessa vai se cumprir. Às vezes a gente acha que a promessa, o cumprimento da vitória é um ponto final que a gente vai chegar. É algo que vai acontecer um belo dia quando a gente acordar. Mas a gente esquece de entender que é um processo, é uma caminhada. E nesse processo, nessa caminhada, a gente vai aprendendo mais de Deus, a gente vai se fortalecendo, a gente vai conhecendo mais de Deus. E a gente vai se surpreendendo, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que a gente pede, pensa, imagina. E aí a gente perde essas maravilhas, essa bênção, sabe, da caminhada, do processo, porque a gente está focado muito na vitória final. E às vezes não é aquilo que vai acontecer no final que vai ser a grande bênção. Até porque Deus às vezes ele faz muito mais do que a gente pede. Aquilo que a gente está pedindo é pequeno diante do que Ele quer fazer através do nosso pedido. Então, começamos a pensar agora no decorrer da caminhada, sabe? No traçar dos dias. A cada dia, Deus ele libera algo para nossas vidas através das nossas intercessões.
através das nossas orações, da nossa confiança, da nossa atitude de permanecer fiel, acreditando, confiando. Olha o que diz aqui, ó, Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Jó 42:10 vai dizer: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Mateus 21:12 vai dizer: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Hebreus 4,16 vai dizer: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Filipenses 4, no 6, vai dizer assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Isso são apenas alguns versículos que veio à memória e eu coloquei aqui para falar para você, mas a Bíblia inteira, do Velho Testamento ao Novo Testamento, ela fala do poder da oração, do poder da intercessão. E não pense você, sabe, que as coisas de Deus são coisas assim que você tem que fazer grandes movimentos. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma oração muito longa, uma hora de oração, sabe, um movimento de sacrifício muito grande. Não! Se propõe a orar todos os dias. Sabe, se propõe a todos os dias dedicar 5 minutinhos. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, pela minha família, pela minha vida, por poder abrir meus olhos e enxergar o sol ou a chuva, não importa. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada por Senhor ser Senhor na minha vida. Obrigada, Deus. Abençoa o dia de hoje, toma o meu dia de hoje nas tuas mãos, o dia dos meus filhos, da minha casa, uma oração de 5 minutos, todos os dias, e você vai ver uma grande diferença na sua vida. Vamos testar? Amém. Então hoje eu quero orar por você. Amém? Vamos lá? Senhor meu Deus, Senhor de toda a honra e toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de comunhão com meu amigo que está do outro lado, ou minha amiga que está do outro lado. Que o Senhor possa abençoar a vida dele hoje. Que o Senhor possa dar a ele um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia na sua presença. Que o Senhor possa passar esse dia hoje com ele, instruindo a vida dele, instruindo os pensamentos, o coração dele, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Eu não sei, Senhor, qual é a petição, sabe, do meu amigo, da minha amiga que está do outro lado, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha hoje, de encontro à vida dele, sabe, saciando as suas necessidades, indo de encontro às suas dificuldades, fortalecendo, dando coragem, Senhor, para que ele possa se levantar diante de toda e qualquer circunstância. Nós te agradecemos, Deus, porque tu tens sido fiel em nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, governar, para que o Senhor possa, Pai, dirigir nossos passos, nossos atos, atitudes e palavras, Senhor, no dia de hoje. Colocamos o restante dessa semana também, esse final de semana nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos abençoar, ser conosco, livrar-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente sexta-feira para vocês, que vocês tenham um dia abençoado por Deus e vamos todos começar a interceder. Rod foi a única que acreditou, foi a única que olhou e não teve dúvida. Pedro está no portão. Você pode hoje ser como Rod e dizer: o meu milagre está batendo na minha porta, porque ele está. Amém? Pode ir lá abrir a porta que ele está lá te chamando. Um beijo, fique com Deus. Se essa palavra fez sentido para você, por favor, compartilha com outros. Um beijo, até mais.